Página 44, problemas com adição e subtração. 1. Giovana tem 23 lápis de cor e Júlio tem alguns lápis de cor. Juntos, eles têm 55 lápis de cor. Quantos lápis de cor Júlio tem? Então, para fazer a operação deste problema, só vocês precisam pegar a quantidade que eles têm juntos e subtrair a quantidade que a Giovana tem. Assim, vocês encontrarão a quantidade que o Júlio tem. 2. Uma fábrica de roupas produziu, em um dia, 8.600 camisetas das seguintes cores: azul, preta, amarela e vermelha. Dessa quantidade, 1.500 eram azuis e 2.500 eram vermelhas. A. É possível saber quantas camisetas pretas foram produzidas? Por quê? Então, aqui vocês não precisam efetuar nenhum cálculo. Só precisam raciocinar e ver se, com as informações fornecidas, nós conseguiríamos saber quantas camisetas pretas foram produzidas. B. Você encontrou dificuldade em resolver o problema? Compartilhe sua experiência com os colegas do professor. Então, aqui pode colocar somente sim ou não. C. Para resolver o problema apresentado, está faltando um dado. Qual é esse dado? Então, essa resposta C já te dá um indicativo de que a resposta da A é não. Então, que dado que precisaria ter no problema para que a gente pudesse saber quantas camisetas pretas foram produzidas? D. Reescreva o problema para que seja possível resolvê-lo. Depois, peça a um colega que o resolva no caderno. Essa D pode ser um pouco complicada para vocês, portanto, quem não conseguir fazer, deixa que depois eu passo as instruções no WhatsApp no privado. Página 45, exercício 3. Luan está brincando de equilibrar a balança com caixas. Ele colocou caixas em cada prato e a balança ficou equilibrada. A. Escreva a operação que representa a massa total das caixas no prato 1. Então, no prato 1, nós temos caixas de 3 pesos diferentes. É só escrever a adição e a resposta, o resultado dessa adição das caixas do prato 1. No prato 2, a mesma coisa. Letra C. Complete as lacunas com a massa das caixas de cada prato. Então, no prato 1, vocês vão fazer a mesma coisa que na letra A. Colocar os números para que a conta se resolva. 5 mais, tem 2 espaços, porque falta o valor de 2 caixas que estão no prato A, no prato 1. Depois tem uma flechinha que puxa, que é o resultado dos 5, mais o número que você completou, mais o número que estava em cima. E por último, você soma os 2 números e vai dar o resultado do peso do prato 1. No prato 2, a mesma coisa. D. Luan resolveu tirar uma caixa de 5 gramas do prato 2. O que aconteceu com a balança? Então, o que eu quero saber aqui é se a balança ficou equilibrada ou desequilibrada. E. Para que a balança volte a ficar equilibrada, que caixa Luan precisa tirar do prato 1? 4. Veja como Luan colocou outras caixas nos pratos da balança. Se ele quiser colocar uma caixa de 2 gramas no prato 1, qual é a massa da caixa que ele deve colocar no prato 2 para que a balança continue equilibrada? Então, quando está perguntando de massa, está perguntando de peso. Então, qual é o peso que ele tem que colocar no prato 2 para que a balança fique equilibrada? Página 18. Para iniciar. Há uma variedade de textos que podemos escolher para ler. Divertir, informar, imaginar, fazer sonhar. O mundo da leitura tem muito para nos oferecer. Uma maneira de sabermos identificar os textos de que gostamos é conhecer a forma como eles se apresentam. Você vai ler 2 textos de formatos bem diferentes. Depois, vai escolher o de que gostou mais. Primeiro, observe a ilustração e leia silenciosamente o texto. Leitura 1. Fábula em prosa. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada,
Os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada, acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra o princípio delas, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. Esopo, Fábulas de Esopo, tradução de Heloísa Jan, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 1994, páginas 48 a 49. Página 19. Sobre o autor. Esopo, segundo alguns relatos, era um escravo grego, contador de histórias, que viveu por volta do século VI a.C. Não há uma data exata de nascimento e morte. O ilustrador Edward Julius Detmond nasceu em 1883 e morreu em 1957, no Reino Unido. Interpretação do texto, compreensão do texto, atividade oral e escrita. 1. Qual foi sua primeira impressão ao ler o texto? Converse com os colegas. Pode responder no caderno se o espaço for pequeno aqui. 2. Escreva em cada coluna o que é solicitado sobre os elementos da fábula. Tempo. Quando aconteceram os fatos da história? Então, em algum momento no texto, ele fala onde que a história está situada, em qual tempo. Lugar. Onde aconteceram os fatos da história? Não está falando explicitamente o local, mas vocês podem imaginar onde que aconteceria uma história com formigas e cigarra. Personagens. Quem participou dos fatos da história? 3. Releia a fábula com os colegas e observem no texto. A fala do narrador, quem está contando a história. A fala de cada personagem, quem participa da história. A. Copie um trecho da fala do narrador. B. Copie um trecho da fala de algum personagem. Então, só lembrar que a fala de personagem vai estar antes com travessão e a fala do narrador não. Página 20. 4. Explique qual era o grande trabalho das formigas. 5. O que a cigarra pediu para as formigas? 6. Releia a frase e observe a parte destacada. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas. De que outro jeito poderia ser escrita a parte destacada? Então, para essa atividade, talvez vocês precisem pesquisar no dicionário ou no Google o significado de princípios. 7. Releia o trecho a seguir. Depois leia o quadro abaixo e circule as palavras que indicam o sentimento das formigas. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Então, nesse retângulo, vocês vão fazer o círculo em 5 palavras. As fábulas costumam trazer uma moral, pois esses textos têm como um de seus objetivos a transmissão de ensinamentos. Juntos, releiam a moral presente nessa fábula. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. A moral tem a intenção de ensinar alguma coisa para quem lê a fábula. Conversem sobre o que essa moral pretende ensinar. Depois, conversem e reflitam. Vocês concordam com essa moral para a história lida? Nessa atividade pode responder apenas sim ou não. E se quiser justificar, acho melhor fazer no caderno, porque aqui no livro não tem muito espaço. Então, só fazendo uma correção, no exercício 7 não são 5 palavras, são 4.